Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, peço a Ti, Senhor, que não seja eu, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através de mim. Pai querido, que possamos sair daqui transformados, edificados, renovados, Pai querido, por Tua palavra. Senhor Deus, que todos que estão aqui, Jesus, venham, Pai querido, sair ativados, Pai querido, com a palavra rema, Deus, em seus corações. Eu oro a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor, Pai, esteja indo no mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus, amém? Esta Bíblia aqui, ela é a mensagem, né? É uma tradução diferente, é a mesma coisa, o contexto é o mesmo, só que ela é muito mais explicada em algumas coisas. Vamos lá. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. E quando saímos da água, entramos no novo país, que é o da graça. É uma nova vida e numa nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. E quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemos-nos para um mundo cheio da luz do nosso Pai. E assim podemos ver por onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele estava enfatizando sobre a questão da graça, sobre a questão do pecado e também o que simboliza o batismo. Por exemplo, em relação ao pecado, existem pessoas, tanto de fora da igreja como dentro da igreja, que acham que viver no pecado é normal, que acha que viver entristecendo o Espírito Santo de Deus está tudo bem, mas na verdade não, porque quanto mais a pessoa ela anda no pecado, quanto mais a pessoa ela vive no pecado, mais ela se afasta de Deus e mais o seu coração fica cauterizado. O que é isso, João? Significa que o pecado se tornou normal para aquela pessoa, significa que aquele pecado se tornou um hábito. Mas a partir do momento que essa pessoa reconhece o seu erro e se arrepende genuinamente, o que acontece? Há um quebrantamento, há uma mudança de comportamento e há uma mudança de vida. Então, a partir do momento quando nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus e o estado que nós estamos, aí sim há uma conversão e aí sim há um arrependimento genuíno. Mas nós precisamos fazer uma autoanálise. Quando o apóstolo Paulo fala aqui em relação do pecado, que questão fala do país, que o pecado é o soberano, do país. Então, se antes eu vivia uma vida de mentira, uma vida de pecado, de imoralidade, uma vida que era totalmente desagradável aos olhos do Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar aquele país do pecado, eu preciso deixar aquela velha casa, onde eu estava vivendo do pecado, para o quê? Para eu ir para o meu novo país, que é o país onde o Senhor Jesus Cristo reina, aonde há paz, onde há amor, onde há paciência, onde existe a santidade, onde existe a justiça, onde existe realmente as pessoas que são nascidas de novo. Porque quando você nasce de novo, você deixa a sua velha natureza para trás. O novo nascimento, ele vem a partir do momento quando você tem um encontro com Deus, quando você se depara com o seu estado atual, de quê? De trevas. Então o que o Senhor Jesus Cristo ele faz? Ele nos tira do império das trevas e nos coloca para o reino do Filho do seu amor.
E aí eu te faço uma pergunta: você está no reino de luz ou você está no reino de trevas? Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos se arrepender de nossos pecados. E o interessante, quando ele fala aqui, sobre o batismo, que quando somos mergulhados na água é como o sepultamento de Jesus, e quando somos levantados da água é como a ressurreição de Jesus. Ou seja, quando eu mergulho na água, simboliza o quê? Que eu estou morrendo para mim mesmo, que eu estou morrendo para a minha velha vida, que eu estou morrendo para os meus velhos hábitos. E quando eu saio da água, significa que eu estou ressuscitando com Cristo, que agora eu vivo uma nova vida. Como diz o apóstolo Paulo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tem muitas pessoas que erram sobre o batismo. Primeiro vem um arrependimento. As pessoas elas precisam se arrepender, as pessoas elas precisam reconhecer os seus erros. Por exemplo, quando as pessoas elas iam até João para serem batizadas, primeiro elas confessavam os seus pecados. Elas chegavam até João Batista e falavam: eu sou um pecador, eu faço isso, faço aquilo, eu ando nessa vida, mas eu não quero mais viver desse jeito. Aí João: tá bom. Então a pessoa era batizada e ela se tornava um discípulo de Jesus. E muitas vezes, por mais que nós sejamos batizados, Satanás, e de todas as formas, ele vai querer te tentar, ele vai querer fazer com que você volte aquilo que você era antes. Ele quer que você volte àquela casa velha lá que você tinha antes, as suas coisas do pecado. Mas o que você precisa fazer? Você precisa dizer não para ele, e você precisa dizer sim para quem? Para Jesus. E eu te faço a pergunta: você está dizendo sim para Jesus? Porque Deus, Ele fala conosco de diversas formas, não somente pela palavra dEle, mas Deus Ele usa pessoas, Deus Ele usa situações, Deus Ele usa circunstâncias, para falar o quê? Para dizer que você é especial, quer te alertar, quer te dar advertência, quer te aconselhar. Mas para isso nós precisamos estar com o nosso coração aberto, e não endurecer, como diz a palavra de Deus: e não endureçais o vosso coração no dia da visitação do Senhor, como fez o povo de Israel no deserto. Então o Senhor Deus, Ele tem visitado a sua igreja. O Senhor Deus, Ele tem falado com a sua igreja. E também tem uma parte que fala aqui: erguemo-nos para um mundo cheio de luz do nosso Pai, e assim podemos ver por onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Aí me vem um versículo: lâmpada para os meus pés e a sua palavra, e luz para os meus caminhos. E um outro versículo na Bíblia diz em Isaías: levanta-te e resplandece, porque vem a sua luz, porque a glória do Senhor Deus raia sobre você. A luz do Senhor está sobre você. Ande segundo o caminho da luz, leve a palavra da luz, influencie as pessoas para o caminho do bem, não se deixe ser influenciados para o caminho do mal. Deus Ele quer usar você, meus irmãos. Existem muitas pessoas perdidas aí, que estão precisando ouvir uma palavra, e Deus Ele quer usar a sua vida. Sabe, muitas vezes a gente reclama de muita coisa, e esquecemos de agradecer pelas coisas que nós temos, dos mínimos detalhes, as mínimas coisas. Agradeça a Deus e cumpra o seu chamado. Glória a Deus se você se arrependeu, glória a Deus se você foi batizado, glória a Deus que você não está mais naquela velha vida. Agora cumpre com o seu chamado, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você é luz, Deus Ele chamou você para brilhar, para ser uma estrela reluzente, onde as pessoas possam ver Jesus em você. Deus Ele quer usar a sua vida. Quando você for ler a palavra de Deus, fala assim: Senhor, me use, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça? Me direciona, Senhor. Eu quero dar obediência, mas me mostre uma coisa que eu nunca fiz, para que eu possa te obedecer, que o seu nome seja glorificado. Pode ter certeza que Deus Ele vai te usar. Pode ter certeza que Deus Ele vai direcionar você. O tempo está muito curto, e nós precisamos nos colocar na brecha da oração, na brecha da pregação, sabe?
ir na brecha do testemunho, porque sem um testemunho, a pregação fica ineficaz, porque não adianta você falar uma coisa e você viver outra, não adianta você no trabalho dizer que é um cristão, mas você viver de uma forma totalmente diferente, não condizendo com aquilo que está dizendo na palavra de Deus. Então, meus irmãos, Deus ele chama vocês, sabe? Deus ele quer que você pegue todas as ferramentas que Ele te deu, para você ir e ser luz e falar do Evangelho, porque existem muitas pessoas que estão nas trevas, que estão no país do pecado, e Deus ele está chamando você para resgatar essas pessoas. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, Ele te chama, meu irmão, Ele te chama. Você está aqui hoje não é por acaso. Deus ele tem um propósito na sua vida. Amém? Que essa palavra de Deus venha permanecer no seu coração, e que o Espírito Santo do Senhor Deus venha usar vocês ainda mais. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Você deixa eu chamar o bispo.